Olá, estamos de volta, né? Aqui a nossa programação, os nossos encontros, né? Primeiro eu quero pedir desculpas por ontem a gente ter faltado, né? Aqui como combinado. Mas é porque tive uma urgência, um professor não pôde comparecer à sala de aula, então me chamaram para substituir é, aquele, aquela vaga, aquele horário, né? Substituí-lo não é fácil, porque o homem é muito bom e sempre é complicado fazer isso, né? Substituir alguém tão grande, né? Mas deu tudo certo, né? E o que importa é isso. Bem, hoje, como nós podemos observar, aí, o título é um título estranho, mas como foi prometido, às quintas-feira, perdão, nós vamos tratar de assuntos desse campo lodoso da política local, né? Lodoso porque o campo político ele é assim, né? Parece que ele tem um imã, ele exerce uma atração para algumas almas pequenas, né? Aliás, já tratado aqui no outro encontro, né? É esquisito, é sempre muito pesado o ambiente, é de propósito, para afastar as almas nobres, né? E dominarem o meio ambiente para viabilizar-se ou viabilizar seus interesses ou interesses de um grupo. E o nosso Estado é assim desde sempre, desde quando ele foi inventado, né? Ele, como diz a professora Maria José Bezerra, essa invenção nos custou caro, porque ela foi mesmo trabalhada no sentido de construir aqui esse Estado que a gente está enfrentando aí. Enquanto os homens, as mulheres do bem não se organizarem para vencer esse grande mal, nós vamos ter esse problema aí ad eterno. Haja visto o que tem acontecido, né? A sucessão do governador, que sai candidato ao Senado, e uma jovem senhora, uma mulher absolutamente encantadora, mulher da paz, serena, tranquila, que há muito nós estávamos esperando que um governante acreano tivesse esse perfil. Um perfil conciliador, um perfil sem exageros, um perfil sem a característica da mitagem, de imitar, sabe? Alguém sereno que pudesse nos conduzir a um destino diferente do que propõe a elite acreana, como disse, desde sempre. Também já prometemos aqui que nós vamos tentar falar sobre essa gênese, né? Essa gênese ruim, que é o nosso pesar diário. O que essa elite fez desde o começo? É o projeto dela, projeto que está vencendo. E a gente precisa desse enfrentamento, a gente precisa enfrentar isso. E nós precisamos para esse enfrentamento alguém como Maílza, que possa fazer isso sem acirrar ânimo nenhum, apenas nos conduzindo para um destino diferente. Pois bem, essa mesma elite já encontrou seus interlocutores. Não param de julgar apressadamente a governadora e o mandato dela. Um mandato, diga-se de passagem, temporário, um mandato de 8 meses, tendo pela frente ela que se submeter ao processo eleitoral. Ou seja, em 8 meses transcorre também uma eleição. Aí o representante dessa elite, a serviço dessa elite, passa desde o primeiro minuto da gestão
da nova gestão da governadora, tentando nominá-la, rotulá-la, desqualificá-la. Isso é muito ruim. Recentemente, um jornalista de boa reputação aqui, aliás, de grande reputação, que já passou pela Casa Legislativa do Estado, escreveu uma matéria interessante dizendo: olha, cara, é razoável esperar 100 dias. Isso foi o suficiente para disparar um gatilho no emissário, no interlocutor da elite, que se colocou, mais uma vez, na tarefa, na missão de desconstruir a governadora e levar de reboque o jornalista do AC 24 Horas. O jornalista foi apenas razoável. Ele disse: olha, vamos com calma, vamos esperar aí 100 dias, que em 100 dias, como diz aí a cultura política, o governo tem tempo de sentar à mesa, ver o orçamento, entender o que precisa ser feito, colher para si e para a sua equipe as prioridades em um plano emergencial. Mas não é essa a intenção. A intenção é desconstruí-la. É dizer: olha, com 3 dias a gente já sabe o que tu vai fazer. Com 15 dias a gente já tem certeza que vai fazer. E com 16 dias você já era. Não sei para que é isso. Que essa pressa, essa sanha. Deve estar ganhando muito bem, deve estar a serviço de um projeto político aí que precisa desconstruir essa jovem mulher. O que me causa espanto é que eu ouço isso de outras mulheres que dizem: olha, esse jornalista está certo. Com 1 hora de governo a gente já sabe tudo. Nós temos uma mulher educada, que não agride ninguém, que ouve todo mundo, que recebe quem a procura, que não está sentando nas calçadas comendo farofa, que não está dançando em cercadinhos, que não faz nada que não seja aquilo que deve ser feito. Sabe qual é o paradoxo? É que se essa mulher chegasse ao cargo que chegou e não mudasse nada, simplesmente continuasse com os mesmos secretários, os mesmos assessores, as mesmas coisas, sentando na calçada, comendo farofa, dançando, imitando, abraçando todo mundo, não desse expediente no palácio, iam dizer que ela era uma marionete. Como vinham dizendo, aliás, vinham insinuando que Maísa ia ser uma marionete de Glácio Cameli. Ela serenamente chegou, assumiu, conversou com todo mundo e aos poucos começa a dar à sua gestão o seu perfil pessoal. Mas não foi suficiente, porque ela nomeou o marido, aí volta a carga de novo. Olha aí, nomeou o marido. Todos os outros governadores, todos, sem exceção, assim também fizeram. Recentemente o Bocalhão fez lá na prefeitura. E mais, quando é esposa ou marido, fica tudo certo. Mas aqui já passou gente que nomeou amante. Então, qual é o problema? É a Maísa. Porque ela foge desse arquétipo que a elite não suporta. Tal como aconteceu com o Plas de Castro. Plas de Castro não foi morto porque foi um revolucionário. Porque liderou a revolução. Nós vamos ver aqui porque ele foi morto. Foi morto por um delegado, seu ajudante,
a serviço da elite, que não suportava o que ele vinha fazendo aqui, que era enriquecendo no mesmo espaço e tempo que a elite seringalista. O homem estava milionário, não sei quantos seringais. Em tão curto espaço de tempo, tendo chegado aqui como agrimensor, tendo reformulado a ideia, o modelo de negócio da indústria da borracha. Crescia aos 35 anos mais que qualquer um outro. Ele reestruturou o modelo produtivo do seringal e ali criou-se um paradigma contra o qual todo mundo tinha que lutar. O seringueiro lá não era escravo, tinha terra para plantar e colher, podia criar pequenos animais, se alimentava bem com leite, com manteiga, com carne bovina, do boi trazido, o gado vacum trazido da Bolívia através das negociações com Nicolás Soares Galaú, o maior de todos os bolivianos de todos os tempos, inclusive até hoje. Dono das posses das terras do Acre, uma concessão dada pela Bolívia para que ele assim cuidasse. Um homem que tinha moeda própria, tinha mais de 80 embarcações a vapor, cara, tinha vila inteira que ele fundou, tinha exército de mercenários para a proteção de suas terras, contra a qual nós lutamos. Meu avô lutou, seu avô lutou. Esse homem, Blas de Castro, negociava com ele e ficava rico, porque aí pagava só 15% de imposto para a Bolívia e não 25% para o Brasil, saindo pelo porto de Manaus e Belém. Ele precisava morrer, porque a elite não suportava o novo modelo de negócio. Não sabia trabalhar nesse novo ambiente. Então, o Acre é assim. Isso virou cultura. Fala em multipartidarismo, pluripartidarismo no Brasil, mas na verdade o que se vê no Acre é um filigrama, é um microambiente do ambiente Brasil. A formação histórica do Acre tem essa gênese ruim. Então tento fazer agora com a Maílza, antes que ela cresça, diminuí-la, derrubá-la. Agora fica uma pergunta para nós acrianos. Até quando? Quando um outro grande político começou aqui a mudar essa regra do seringal como modelo de negócio, como modelo de Estado, o barracão como sendo o palácio, ou vice-versa, o palácio como sendo o barracão, um homem chamado Guiomar dos Santos, se reuniram contra ele essa mesma elite. Guiomar estava lutando aqui não só pelo autonomismo do Acre. Isso é um movimento que a gente precisa conversar direitinho. Ele estava lutando aqui por um outro modelo de Estado, estabelecendo rota de avião, estabelecendo pesquisa de domesticação de plantas e animais, com uma estação experimental, o aviário, os ramais, a sustentação da produção através do processo de armazenamento e compra de produção, que ele chamou de fomento, e por aí vai. Mas Guiomar precisava ser destruído, né? Ele acaba nos dando um outro Estado. O Acre não é promovido, não, a República está de primeira e segunda categoria. O que Guiomar faz é criar o Estado do Acre, através de um decreto-lei assinado por Jean Goulart. Mas ele precisava ser destruído, porque a elite, essa mesmo que está fazendo com a Maílza aí, através dos seus pau-mandados, não suporta a ideia
de que o povo acreano pode sim se libertar. Então, me causa realmente espanto. É preciso um chamamento ao bom senso, à razão, a lutar pelo Acre, verdadeiramente por um Estado livre de gente que o quer escravo, que quer escravizar seu povo, sua gente. Quando fala a palavra escravidão, logo se levanta 2, 3 intelectuais também da elite, pagos por ela, para dizer que isso não é escravidão. Então o que é? Nós temos mais da metade da população passando fome, na pobreza, na extrema pobreza. Mais da metade, segundo o IBGE. Nós não temos mais emprego. Não tem emprego, só o Estado é empregador. Todo o resto de emprego é subemprego ou precarizado. Nós não temos oportunidade para os nossos filhos. Se alguém quer sobreviver, tem saído do estado, tem pegado a rodovia, porque de avião não pode ir, porque não tem dinheiro para comprar. Vai atrás de oportunidade em outros estados, de Rondônia para baixo. Que destino é esse, não de escravidão? O sistema de saúde está abarrotado. Eu asseguro para você que o SUS funciona. Eu sou testemunha, prova de que o SUS funciona. Eu fiz uma operação de peito aberto, trocar as veias do meu coração inteiras, todas elas praticamente. Aonde? No SUS. Não gastei um tostão, nem por remédio. Funciona. O pronto-socorro realmente tem problema. O hospital de base também tem problema. Mas culpa de um sistema, não de si mesmo. Aquelas unidades de saúde, as duas, que é coladinha uma na outra, recebe todo mundo da Bolívia, do Peru, do Amazonas, de Rondônia, até gente de fora que vem fazer cirurgia aqui. Aquilo fica abarrotado. Os postos de saúde do município, inclusive de Rio Branco, quando não funcionam, corre tudo para o SUS, corre tudo para o pronto-socorro, porque sabe que lá vai encontrar atendimento. Aquilo fica abarrotado, cheio de gente, e não há infraestrutura suficiente para atender essa demanda excessiva. Daí fica a gente no corredor, porque eles não vão deixar voltar. Aquela gente trabalha de forma desumana para atender os humanos que procuram eles. Eu devo minha vida àquela gente. Me receberam com um sorriso, com carinho. Me receberam perto da meia-noite quando eu faleci, eles me ressuscitaram. Me trataram como se eu fosse deles. Com atenção, com carinho, com desprendimento, com alegria. Não era raro eles chegarem lá contando piada, até estabilizar a minha saúde para que eu fosse então operado. Foram quase 30 dias. Vivendo na companhia de alguém humano, de uma equipe que não mediu esforço. Então não é que não funciona, o Acre funciona. Mas infelizmente tem pessoas que não o compreendem. Ou se compreende, querem fazer questão de dizer que não, porque a ideia é atender a elite. A ideia é prestar serviço àqueles que querem nos escravizar, como eu disse. Nós temos problema na segurança e é sério. Muito sério. O Acre, talvez, dentro de todas as unidades da federação, tem problemas peculiares que diz respeito à sua formação. Nós somos um estado de tríplice fronteira. Do outro lado da fronteira, tem 2 dos maiores produtores da cocaína do mundo, onde opera o crime organizado. Por falta de oportunidade, nossos jovens ficam em segurança o tempo todo, no limite da vulnerabilidade, ou quando não, dentro dela.
por não ter oportunidade de emprego e renda, essa juventude fragilizada pela pobreza, pela fome, e a fome daqueles mais de 50% está em 90% deles estão passando fome, com a precarização da saúde, como já falei aqui, com a precarização da educação, que é outra coisa, é uma chaga que a gente precisa resolver, tal como pensou Maria Angélica de Castro no governo de Guiomar. Precisamos resolver isso. Quando tudo isso falha, quando o acesso à justiça falha, quando o acesso aos serviços do Estado falha, as nossas crianças, os nossos filhos são capturados pelo crime organizado, mão de obra barata. Nós assistimos na cidade de Rio Branco, completamente sitiada, bairros sitiados, inteiros, fechados. As organizações criminosas, as facções, usam o território como uma empresa. Aquilo é deles, se adonaram. Quem ousar enfrentar, morre. A justiça pelos justiceiros. Então, nós temos um problema sério, porque se você prende essa pessoa, prende os criminosos, você tem que levar para o sistema prisional. Eles acabam indo para o sistema prisional e lá está abarrotado, porque nós, sabe, é efeito, é a parte final. Tudo vai para lá. Vamos ter que contingenciar todo o orçamento daquele pessoal que está ali, só para ali, para eles fazerem a contenção. A última barreira entre nós e os criminosos está onde? Sistema prisional. Quem faz? Nossos filhos estão lá trabalhando, expostos e invisíveis. Ninguém olha para ele direito, não. O sistema prisional não é olhado. Lá é um caos. Mas nós temos nossos filhos lá tentando manter a custódia desses presos dentro do sistema judicial. Então, quando você olha para isso, você vê, cara, como gerenciar esse caos? Aí vem uma mulher, que eu acho que só por causa que ela é mulher, é que isso está acontecendo, é machismo. Que não fizeram a mesma coisa com Gladys, não fizeram a mesma coisa com Alisson, fazem com ela. O Alisson tem 3 anos de governo lá na prefeitura. Mas não estão lá dizendo, ei, no 3º dia tu já não presta. Mas aqui com a Maísa, que tem 6 meses, 8 meses, tentam fazer isso para que ela chegue às eleições para governadora desconstruída, deslegitimada, e o representante da elite vença as eleições e o sistema permaneça inalterado. Permaneça midiático. Desde a eleição de José Augusto, aquele fenômeno José Augusto, em 62, em 63 foi toma posse, e em 64 é deposto. Cerqueira cerca o palácio e vai lá e tira ele. Num golpe que conversaremos aqui, né, sobre ele direitinho. Cerqueira vivia fazendo relatório, se promovendo como o cara que era do sistema, que era o interventor ideal para o Acre. E aí ele vai lá, cerca, entra na Assembleia e pede o cargo. Desde aquela até aqui, nós vivemos de escândalos e escândalos. O Acre é, na mídia, um estado do escândalo continuado. Não chegou um governo ou uma governadora que alinhasse as coisas. Não, isso acabou. Vamos fazer o que se deve, como se deve.
para quem é devido. Sem sobressalto, sem dancinha, sem pular de paraquedas, sem dar voo rasante. Algo sereno, algo, sabe, com discrição, algo feito para durar. Nós temos essa oportunidade de fazê-lo. A pessoa chegou com serenidade, você não vê ela levantar a voz para ninguém, dar morrimeza, xingar as pessoas, mitar. Vai fazendo as coisas devagar, permanentemente, para que seja duradouro. Não nessa coisa, como diz Zygmunt Bauman, essa modernidade líquida, essa coisa que não é feita para sempre, é feita para daqui a pouco e já tem outra engatilhada para depois. Para consumo rápido, para as redes sociais ficarem de burburinho e trazer engajamento de uma atitude falsa. A mulher chega tranquila e está lá. Hoje está no interior, está lá levando benefícios para o município, sobretudo agora, falou de Tarauacá, está indo para o Alto Acre, trabalhando. Ela está trabalhando duro. E ainda tem gente que se dá ao trabalho, em atendimento aos seus patrões, de tentar desconstruir alguém diferente. Alguém que não faz o que eles querem. Alguém que faz o que deve ser feito. É por isso que a gente precisa habitar as redes sociais e tentar, pelo bom senso, deixar as coisas de forma que atenda aos interesses do acriano, da acriana. Eu sou pai, avô. Eu gostaria muito que meus netos tivessem a oportunidade que outros netos e outros colegas não tiveram. Que não sucumba ao caos que a elite criou durante esse tempo todo no Acre. Desejo a todos um bom final de semana, né? Um bom final de sexta-feira e que Deus nos abençoe. Um abraço, meus amigos.